Ok, então pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O tema que a gente vai abordar hoje é a essência do Tai Chi Chuan. Para que nós possamos compreender o princípio fundamental do Tai Chi Chuan, do trabalho que o Tai Chi Chuan promove em nosso ser, nós temos que fazer uma série de discussões para que nós possamos entender a relação que existe entre o trabalho oriental, como o oriental trabalha o nosso ser, e como o ocidental, as escolas ocidentais trabalham o nosso corpo, o nosso ser. Ok? Muito bem. Para isso nós temos então que começar tendo a chamada visão do corpo. O ocidental tem uma visão do corpo humano, do nosso corpo humano, simplesmente como sendo uma máquina. Ok? Se você perceber as academias ou os nossos esportes, como eles estão construídos, como eles estão montados, como as escolas de educação física foram montadas, o objetivo é sempre aumentar o rendimento do atleta. E para isso, usa-se de muitas coisas, muitos artifícios. Se melhora o tênis, melhora a chuteira, melhora a camiseta, né? E remédios, anabolizantes, e uma porção de outros antes, né? Que o indivíduo... Você vai nessas lojas, você viu essas lojas que vendem aqueles produtos para atleta, de alimentício, né? E vitamina, e isso, aquelas tubo de... né? Como se o ser humano precisasse de toda essa parafernália toda, né? Para se tornar, para trabalhar o teu corpo, né? Então, na verdade, essa questão do corpo-máquina, porque a visão ocidental do corpo é o seguinte: o ser humano, ele não tem alma, ele não tem espírito, ele não tem transcendência, não há vida após a morte. Então, tudo que o homem deve construir é aqui. Tudo que ele deve fazer é para este mundo. E como o mundo é apenas matéria, o espírito está morto nesta visão, o ser humano vai trabalhar profundamente para construir o que nós chamamos do seu ego, né? Fazer sucesso, ter fama e ter poder. Porque o ser humano vive uma filosofia chamada filosofia do capitalismo, a filosofia da economia do capital. O mais importante é você ter. Quanto mais você tiver, quanto mais você construir nessa sociedade, você vai ser valorizado por isso. E o nosso mundo capitalista, ele é um mundo que espelha a competição, espelha a guerra, espelha o conflito ideológico, o conflito de interesses. As grandes empresas estão competindo constantemente por mercado. As grandes guerras são os motivos principais das grandes guerras, quer seja a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras napoleônicas, as guerras antigas, as conquistas de Alexandre o Grande, né? Todos eram por interesses materiais, por interesses econômicos, ou por posse de mercado. Todas essas grandes guerras foram assim. Então o ser humano, nesta visão ocidental, ele foi transformado num objeto de consumo dentro desse sistema. As televisões tratam a sociedade como objeto de consumo, onde a única coisa que importa para as televisões e para os meios de comunicação é vender alguma coisa para você, sabe? Vender o seu produto, vender, compre, 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 liga a televisão, é compra, 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 todos esses apelos. Não se fala nada na televisão sobre tua alma, sobre o teu espírito, sobre o teu ser, sobre a tua essência. Isso é coisa de religião. O sistema político não tem nada a ver com isso, o sistema social não tem nada a ver com isso, né? Os sistemas políticos no mundo acham, se você tiver um bom emprego, né? Tiver um dinheirinho por mês, você vai estar totalmente realizado como ser, totalmente feliz como ser. E dentro dessa filosofia da produção, para você ter os bens de consumo, você precisa produzir, 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 né? Então, o sistema cria um mecanismo para o ser humano. O ser humano
tem que ter um visual, ele tem que ter um músculo, ele tem que ser bonito, tem que ser belo. Vende-se o corpo, vende-se o estereótipo, vende a forma física. A alma está morta. Se você for fazer uma visita em qualquer uma das academias na cidade de Limeira, ou em qualquer parte do Brasil, uma academia de ginástica, uma academia de aeróbica, vocês vão ver todas as práticas que existem lá. E eu vou fazer uma pergunta sobre você. Algum professor nessas práticas fala algo sobre o teu espírito? Sobre o teu ser, sobre a tua alma? Ou algum espírito, ou alguma academia dessa está preocupada se você está feliz? Se você está realizada como ser? Então, na verdade, as pessoas visam apenas transformar. Se o seu bumbumzinho está caído, vão fazer exercício para o bumbum, para a celulite, né? Ginástica localizada para a coxa, não sei o quê. Mas ninguém faz uma ginástica localizada para a alma, para o espírito, para o ser. Né? Então, nós somos uma sociedade onde o espírito está morto. Se o espírito está morto, somente o ego e o corpo vai ser valorizado. Então, por que se criaram escolas de educação física ou práticas de educação física? Por que as empresas estão interessadas em dar esportes no final de semana, constrói uma praça de esporte, todas as empresas, né? Porque, na verdade, a coisa funciona da seguinte maneira. Todo mundo aprendeu que se o homem começa a ficar muito estressado, começa a trabalhar na indústria, igual o Charlie Chaplin, estressante, né? Do tempo moderno, aquela rotina diária. Se você entrar numa indústria de produção, você vai ver como é que o ser humano é tratado ali dentro. Ele é uma peça dentro do sistema. E claro, fica 1 ano ali, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 12 horas por dia. O cara entra num estresse, numa decadência total, em todos os aspectos, quer seja física, corporal, filosófica, mental, espiritual. O cara entra num colapso total. Aí tem que consertar o cara tem que estar bom no dia seguinte, na segunda-feira, para trabalhar. Então os caras inventam uma coisa chamada educação física, né? Você está entendendo? Eu tenho um amigo meu, né, um professor da PUC, né? Foi preparador físico do São Paulo, né? Trabalhou junto com grandes atletas aí. Ele assistiu uma palestra minha, como essa, desse tipo, lá nos idos de 1980, um congresso sobre educação física, que eu fui convidado para falar sobre propostas alternativas à educação física. Ele ficou tão intrigado que me levou depois a fazer várias palestras desse tipo dentro da PUC, na educação física da PUC. Ele era professor de educação física da PUC. E depois disso eu lembro que ele escreveu um livro de educação física. Ele escreveu um livro com o seguinte título: Educação Física, cuida do corpo e, entre aspas, mente. Ou seja, uma mentira. Você está entendendo? E mente no sentido de mentir para as pessoas, que cuida do corpo. Na verdade, ela não cuida nada, ela destrói o seu corpo. Ela estraçalha com o teu corpo. Qualquer esporte que está aí, estraçalha, acaba com o teu corpo. Né? Porque leva o indivíduo ao estresse, ao extremo. Ele tem que vencer. O que importa é vencer. Então o cara treina 12 horas por dia, 13 horas por dia. O importante é vencer. Se você olhar uma foto hoje da Nádia Comaneci, você vai ficar besta de ver o lixo que está essa mulher. Que foi grande campeã de ginástica olímpica nos anos 70 e pouco, né? Entendeu? Então, na verdade, a proposta é estraçalhar o cara ao máximo, para ele dar o rendimento máximo, ganhar as medalhas, as corridas, né, de 100 metros, o cara chegar a 1 segundo, um demilionésimo de segundo na frente do outro, né? Você tirar aquele segundo para bater os chamados recordes, você não tem noção que os negros se matam para quebrar recorde hoje em dia. Quanta droga, quanto anabolizante, quanto caos o nego tem que fazer com o corpo para quebrar recorde. Porque o objetivo é quebrar recorde, daí nunca vai ser o primeiro, o melhor. Então o objetivo é sempre ser o melhor do mundo e não ter uma harmonia corporal mais equilibrada. E para isso vale tudo, o corpo é estraçalhado. Uma equipe de futebol, uma equipe de basquete, quando ela está jogando, ela quer vencer. Ninguém está preocupado com o corpo. Seu corpo está indo ao máximo, ao estresse, e os negros se arrebenta joelho, arrebenta tudo para vencer. Então as pessoas não estão preocupadas com a saúde, com o equilíbrio, com a mente, com o espírito. Não existe isso, não existe espírito na filosofia ocidental. É a filosofia do sucesso. Se você tiver o primeiro lugar, você vai ser idolatrado, você vai ser colocado lá em cima. Se você chegar em segundo lugar, você vai ser destruído.
Ninguém liga para você, né? Então, este modelo de viver o corpo, esse modelo da competitividade, né, é um modelo tipicamente de guerras. As pessoas estão competindo, elas estão guerreando e usa a fachada do esporte para isso. Porque na verdade a origem dos jogos, chamados jogos esportivos ou jogos olímpicos, vem da Grécia Antiga, numa época em que os exércitos estavam em paz, eles não estavam em guerra. Então, para motivar o soldado a manter o seu treinamento, eles inventaram jogos de guerra, ou chamados Jogos Olímpicos, entre os exércitos. E as primeiras modalidades, todas eram modalidades guerreiras, era luta greco-romana, lançamento de, né? Você está entendendo? Todo tipo de trabalho corporal visando a guerra, a competição para a guerra. Você está entendendo? Então, esse processo veio sendo transmitido até os dias de hoje dentro da filosofia do capitalismo. As nossas academias refletem esta filosofia do consumo, essa filosofia da matéria, onde você vai nas academias, é só roupinha bonita que se vende, tudo aquele tal, as menininhas toda bem vestidinha, e é o modelo pitbull, né, hoje em dia, dos atletas. O cara faz meia hora de ginástica na academia, puxa ferro, depois pega o cachorrinho dele e vai desfilar na rua com camiseta regata, né? Ele tem que pôr camiseta regata porque ele tem que mostrar o físico dele, que ele está tendo. Bota um monte de tatuagem pro corpo e sai lá, mostrando quanto ele é forte, olha quanto eu sou, meu corpo, olha aqui. Aí se pergunta, e o espírito do cara, e a alma dele, como é que ele é? Será que é desse tamanho o cérebro? Você está entendendo? Então, é exatamente essa discussão, essa questão que nós temos que colocar em mente quando nós vamos falar sobre a visão do corpo, né? Porque o oriental, a grande diferença da visão do corpo no Oriente é que todas essas grandes práticas, como o Tai Chi Chuan e o próprio Kung Fu, né, elas foram desenvolvidas por grandes mestres taoístas, por monges, por grandes sábios, que tinham como único objetivo despertar a consciência espiritual e a transcendência dos seus discípulos. Então, criou-se uma ferramenta específica para isso. Nossos mestres diziam o seguinte, né, que o Tai Chi, né, a gente deve imaginar o Tai Chi como se fosse uma caixa preta, né, onde o objetivo é entrar um homem comum desse lado, né, e após todo um processo que é trabalhado pelo Tai Chi durante uma vida, esse indivíduo desse outro lado se torna um ser iluminado, né? Porque esse era o objetivo de monges em mosteiros, né? O Tai Chi principalmente foi desenvolvido nas montanhas Wudan, dos grandes templos taoístas, os mais antigos templos da velha China, com o único objetivo de criar uma ferramenta e um processo para que o indivíduo pudesse encontrar a tua alma e o seu espírito adormecido. Quando nós falamos em Tai Chi, as pessoas simplesmente lembram daqueles movimentos que as pessoas fazem em praça pública na China, né? Em conjunto, ok? Eu digo para vocês que a parte dos movimentos corporais no Tai Chi, né? A parte dos movimentos corporais significa apenas 10% do processo Tai Chi. Entendeu? O trabalho com o corpo dentro dessa arte, dentro do processo Tai Chi, significa 10% do processo Tai Chi. Nós teríamos uma outra grande parte que você vai ter que estudar taoísmo, né? Você vai ter que estudar budismo, você vai ter que fazer muitas práticas, né? Nos mosteiros se ensinava música, né? O teu mestre acompanhava você constantemente para ver o teu crescimento como homem, como ser, como alma, como espírito. Existia meditação, a ferramenta da meditação, tá? E todo um processo de crescimento e grandes estudos. E é óbvio a parte espiritual, despertar do seu espírito, né? Da sua consciência espiritual. Então,
a parte corporal era uma parte importante no processo Tai Chi, sim, era uma ferramenta de treinamento interior, mas nós temos que entender que, devido ao fato de os orientais encarar que você, né, que esse corpo que está aqui, na verdade, é o veículo de algo muito mais importante, que é a sua alma e o seu espírito, ou o seu espírito, né? E que o mais importante é o seu espírito, que é o elemento em trânsito, utilizando este corpo. Então os mestres orientais sempre criaram uma visão de que o mais importante é alimentar esse espírito que está aí. O corpo é apenas um invólucro, uma roupa utilizada pelo espírito. Não é a coisa mais importante do ser. Mas como o espírito está usando esse veículo chamado corpo, este corpo precisa estar harmonizado, equilibrado, saudável. Ok? E devido a essa visão, os chineses vão ter uma visão também bastante diferenciada quanto ao aspecto estrutural deste corpo. A medicina ocidental tem uma visão de órgãos, de uma biologia, de uma estrutura biológica. Os chineses vão ter esta visão biológica, mas uma visão muito mais além, que é a chamada visão energética do ser humano. Por isso que os chineses desenvolveram uma medicina muito sofisticada, que é a acupuntura, que é o conhecimento de todas as redes de meridianos, dos pontos, de como a energia está distribuída e como todo esse processo funciona. E isso vai fazer uma grande diferença para que os mestres possam criar exercícios extremamente harmônicos para não colocar este fluxo de energia em colapso ou em desequilíbrio, ok? Bom, muito bem então. Então, outro aspecto importante que nós devemos conhecer para entendermos o processo do Tai Chi Chuan e a sua diferença em relação às práticas físicas e corporais do Ocidente é exatamente isso. O Tai Chi Chuan está baseado no famoso princípio filosófico taoísta chinês, o princípio do Tao. O taoísmo é considerado uma das filosofias mais antigas da China, datada de uns 5.000 anos antes de Cristo. O primeiro texto falando sobre o I Ching, sobre o Tao, é um livro chamado I Ching, que é conhecido como o livro das mutações, onde a palavra I significa mutação e Ching significa apenas livro. Na verdade, a ideia filosófica do Tao é o seguinte, que no princípio do universo existia o grande Chi, ou o que nós chamamos de Tai Chi. Por isso que o Tai Chi vai ser um princípio muito mais complexo do que simplesmente um exercício físico. Ele está ligado ao princípio da cosmogonia, da cosmologia chinesa. Então, existia uma energia cósmica, o grande Chi, que eles chamam. E esse grande Chi manifesta-se no universo através de duas forças que eles vão chamar de Yin Yang e Yin. Ou o Yin e o Yang. Simbolicamente, no passado, não havia escrita chinesa ainda, a escrita não estava sendo desenvolvida nesta época, 5.000 anos antes de Cristo. Começou-se com os símbolos. O Yin era uma linha cheia e o conceito Yin era uma linha interrompida. E os chineses diziam que apenas a harmonia dessas duas coisas poderiam gerar tudo o que existe no universo. Eu vou mostrar uns conceitos parecidos, vocês vão ver que coisa interessante nas outras filosofias do mundo que vieram depois. Se você for na Índia o conceito é assim. No princípio era Brahma, o grande manifesto. E Brahma manifesta-se no mundo através de suas duas forças, que é Shiva e Shakti. Shiva, a energia masculina, e Shakti, a energia feminina. Parece bem interessante, né? Agora nós vamos lá ver um pouco da filosofia judaico-cristã, na cosmogênese,
da Gênese mosaica, e vocês vão ver um conceito muito interessante. Você tem Deus gerando o chamado casal primordial, Adão e Eva. Será que tem alguma semelhança? Alguma coisa meio parecida? Para que nós possamos interagir e estudar esses princípios. E agora vamos mais longe. A ciência moderna descobre, né, que no princípio de tudo nós tínhamos a energia. E esta energia pura se condensa para formar dois elementos principais: o próton e o elétron. E é interessante que todo mundo que estuda colégio sabe que todos os elementos que existem na natureza não passam da combinação de prótons e elétrons. Aqui começa a haver uma síntese dos três grandes pensamentos das filosofias do passado com a chamada ciência moderna. Nós percebemos que eles estavam falando praticamente das mesmas coisas. Quando o judaísmo está falando de Adão e Eva, Deus, não eram indivíduos, pessoas. Você está entendendo? Foram expulsos de um paraíso. Os conceitos têm que ser muito revistos, né? E discutidos de uma forma muito mais ampla. Ok? Então, nós vamos perceber que existe um fundamento muito importante nas três grandes correntes de pensamento, né? Para nós entendermos isso. Os chineses acreditam que tudo que é macro se reflete no homem. Então, o homem, na verdade, faz parte, ele é manifestação desse yin yang, desse tai chi aqui. Então, dentro dele existe todo o tai chi manifesto, toda a energia manifesta dentro desse ser, né? E aqui existe todo um fluxo de energia que eles chamam de energia yin e yang. Eles dizem assim, que haverá sempre saúde, né, se houver sempre um equilíbrio e uma harmonia entre o fluxo de energia yin e yang. Haverá doença se esse fluxo de energia de alguma maneira entrar em desequilíbrio, em desarmonia. Ok? Então, doença para os chineses, como a gente até discutiu na aula passada, né? O conceito de doença, a gente falou de curas, de benzimentos aqui, né? Cura paranormal, cura energética. É que saúde para os orientais é simplesmente a energia estando em perfeita harmonia, mas energia que provém até do espírito, é a manifestação, o espírito está usando, dando consciência a esse corpo. Esse ser não é uma máquina, ele é uma consciência manifesta, é um espírito manifesto no corpo. Essa é a visão do Oriente, né? Então, o nosso corpo tem que estar em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. E o nosso ser, este homem, ele tem o corpo, ele tem emoções, tá? Ele tem uma mente e ele tem um espírito. Então, a filosofia oriental vai trabalhar ao mesmo tempo todo o processo oriental. Não existe um processo desacoplado, tá? Os orientais vão trabalhar o corpo, a mente, o emocional e o espiritual, tudo junto. Vai criar um processo onde todas essas coisas têm que entrar no processo harmônico. O Ocidente não. O Ocidente só tem o corpo. Uma aula de educação física, estou um pouco lixando para as suas emoções, estou um pouco lixando para a tua mente, e estou um pouco lixando se você tem espírito, se você não tem. Então se constrói um modelo de treinar o corpo. Agora, como os orientais estão visando este equilíbrio funcional entre todas essas partes, é por isso que se cria um trabalho como o Tai Chi Chuan, como o Yoga, por exemplo, né, na Índia, mas um trabalho que eu achei muito interessante, sabe? Por exemplo, nos idos de 1977, 78, eu entrei no Unicamp, e no Unicamp não existia faculdade de educação física, só existiam as quadras lá para os alunos fazerem educação física, tá? Tinha professores para os alunos da engenharia, da física, da matemática fazerem educação física. Então eu lembro que nós
começamos a dar aula de Tai Chi Chuan no Unicamp em 77. E era uma coisa muito engraçada, porque é o seguinte, você vai lá, tá todo mundo correndo, fazendo esporte, né? Fazendo Cooper, lá nas pistas, aquela puta colocação. E aí, você via um grupinho de alunos, no meio daquilo, fazendo umas coisas, né? Muito lenta, fazendo essa movimentação suave. Parecia que nós estávamos dançando ao sabor do vento, né? A nossa preocupação não era de velocidade, a nossa preocupação não era colocar camisetas agarradas ao corpo para mostrar o nosso músculo, né? Nossa preocupação era estar no estado mais de paz, mais de equilíbrio, de harmonia. Porque o estudante ele é muito estressado, né? Ele é forçado, através da sua mente, né, a fazer coisas que ele não gosta de fazer. Ele fica tenso, fica o dia inteiro sentado numa cadeira, estudando que nem um maluco, depois vai na frente do computador, fica horas ali em casa trabalhando, lendo livros, passa a noite em claro, e fisicamente ele fica totalmente desequilibrado, o seu corpo, e as energias emocionais, ele não tem tempo para namorar, ele não tem tempo para curtir a vida, para se distrair, ele não tem tempo para manter contato com a sua alma, com o seu espírito. Então as pessoas quando viam a gente fazendo esse exercício não entendiam nada, porque o conceito de exercício, o que é, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquela coisa de exército, né? Vamos lá, paleta, o professor gritando, que não louco, né? Aí 10 é abdominal, 100 é abdominal, 100 não sei o quê, né? E de repente os caras estão lá, né? Poxa, né? E será que desse jeito a gente está trabalhando o corpo também, está trabalhando os músculos? Será? Né? Entendeu? Entendeu? Eu lembro de um livro famoso que foi best-seller no mundo, um livro escrito por um escritor alemão chamado Hermann Hesse, né? Um dos grandes escritores aí da humanidade, e ele tem um dos livros dele chamado Siddhartha. O livro chama Siddhartha, mas é um romance que nada tem a ver com Siddhartha Gautama, ou Buda, o famoso Buda. No entanto, este romance desse indivíduo chamado Siddhartha, porque Siddhartha é o nome na Índia, é como se fosse João aqui no Brasil, tem mais de 1 bilhão, né? É o nome indiano comum, tá? Então, ele escreve um romance de um indivíduo chamado Siddhartha, que vai em busca da luz, em busca do conhecimento na Índia, naquela época, contemporâneo de Buda. Ok? Se vocês lerem esse livro, vocês vão ver que é um livro muito bonito. Fala da busca de um indivíduo, da busca interior, da busca espiritual de um ser que sai em peregrinação na Índia, ele e um amigo dele, em busca da verdade, em busca da luz. Ele passa, peregrina, buscando muito em todas as escolas de sabedoria. E um belo dia, ele e o amigo dele fica sabendo que o Buda Siddhartha Gautama está no vilarejo perto dele e vai dar um discurso. Então os dois vão lá ver o discurso do Buda. É como se você fosse assistir um discurso de Jesus. Você fosse um grande buscador na época e você fica sabendo que Jesus, o grande mestre, vai dar um discurso aqui perto. Vamos lá assistir? Vamos, né? E a história foi essa, no livro do Hermann Hesse. Aí o Siddhartha sentou assim na frente e ficou assistindo o Buda falar. E ele disse que o Buda se levantou, começou a movimentar-se e começou a falar, dar seu discurso, né? Terminado o discurso, o amigo dele faz a seguinte pergunta para o Siddhartha, que estava ali com ele: e aí, como é que você gostou? Você viu que discurso maravilhoso, né? Que homem maravilhoso, que ser iluminado. Esse amigo dele fala assim: olha, eu sinto muito, mas eu não prestei atenção numa só palavra do que ele falou. No entanto, eu posso dizer para você que ele é um iluminado mesmo. Mas como? Porque eu vi como ele se movimentava, e não as palavras. Ele falou assim: um homem iluminado deve apresentar outras características que homens comuns não apresentam. E ele olhou através do corpo do Buda, como o Buda se movimentava. Então ele percebeu que o Buda discursava, mas caminhava com uma leveza,
caminhava com uma suavidade que parecia que estava flutuando. Ele falava, os gestos da mão do Buda eram um gesto meigo, suave. É diferente de um político nosso dando discurso, né? Porque você tem que bater aí, porque eu contei. Sabe aquela coisa completamente nevrálgica, né? Então, ele falava assim que ele compreendeu que o Buda era um grande mestre, um grande ser iluminado, apenas pelos movimentos. Porque é muito engraçado. Existe uma filosofia Shaolin que diz o seguinte: quando o seu espírito estiver preparado, o seu corpo também vai estar. Porque quem comanda o seu corpo é o seu espírito, e não o corpo que comanda o espírito. É sim o espírito que comanda o seu corpo. Portanto, o mestre Shaolin treinava o espírito. Portanto, ele dizia o seguinte: se teu interior é um poço de conflito e confusão, isso vai ser refletido no seu corpo. Todo o seu corpo vai receber essa carga, esse conflito, essa dor. No entanto, se teu espírito estiver em paz e teu espírito estiver iluminado, tudo vai refletir no seu corpo. É muito engraçado, quando os primeiros alunos vêm fazer aula de Tai Chi aqui, a coisa funciona assim, ó. O cara é tão duro e tão travado, principalmente aqueles que saem de academia, de musculação, o cara é duro. Então você manda ele fazer um movimento e faz assim, ó. Ele vai movimentar e faz assim. Agora para lá. Você percebe o quê? Uma total rigidez, desarmonia. Entendeu? E a gente fala assim, se o corpo está assim, imagina como está o espírito, como está lá dentro. Porque é lá dentro que mostra o que é para fora. Por isso que o Siddhartha viu no Buda o iluminado. Porque o corpo reflete exatamente aquilo que está lá dentro. Se teu corpo, se lá dentro, teu ser é um ser em paz, um ser em harmonia, em equilíbrio, tudo isso vai refletir no teu corpo, vai refletir no seu jeito de ser. Você não vai ser desequilibrado, você não vai ser obeso, gordo pra caramba, você não vai ser magro demais, sabe? Você não vai ser rígido, duro que nem uma pedra, muito contrário. Todos os seus movimentos são dóceis, são harmônicos, são suaves. Até no jeito de falar, esse indivíduo vai falar com mais tranquilidade, com mais calma, sem ansiedade. Ele não tem intenção de fazer do seu discurso uma batalha, uma guerra, de convencer as pessoas. Então, o Tai Chi Chuan, ele é exatamente esse trabalho. Um trabalho onde nós procuramos, através da leveza e da suavidade, fazer aquele interior que é rebelde, que é revoltado, a mente que não para, transformar aquilo num poço de calma, de tranquilidade, de harmonia. Para que através do corpo você consiga construir uma relação com o espírito. E o espírito indo buscar esses outros aspectos, através do estudo da filosofia, do budismo, do taoísmo, das práticas de meditação, todo esse trabalho junto vai começar a criar uma roda. Você alimenta o espírito alimenta o corpo. Você alimenta o espírito alimenta o corpo. Então esse círculo vai fazer você ir numa espiral ascendente. Porque duas coisas muito importantes estão conectadas. Porque o ser humano no Ocidente é um poço de neurose, os hospitais e as farmácias, os que mais progridem nas grandes cidades. Todas as grandes cidades têm 300 mil farmácias, uma ao lado da outra. Psiquiatras e terapeutas, e é o que mais enche, né? Porque as pessoas estão profundamente desequilibradas, profundamente doentes e profundamente perdidas em solidão e angústia. As suas emoções estão totalmente desfaceladas, as suas mentes são programadas pelo sistema de consumo, pelas universidades, pelas fábricas, pelas indústrias, pelos sistemas políticos vigentes. E o espírito está morto, não existe na nossa sociedade, não há espaço para ele. É só fazer uma pergunta para você: durante todo o dia de hoje, você pensou no seu espírito? Você
fez alguma coisa para trabalhar, para trazer ele à tona? Ou o seu dia a dia foi um dia a dia totalmente voltado a uma dessas coisas aqui? Que estava ligado ao seu corpo, ao seu consumo, ao seu trabalho, a servir a filosofia do sistema capitalista e social que está aí. Vocês estão entendendo onde a gente quer chegar com isso? Né? Nós queremos mostrar para vocês, né, que existe uma filosofia baseada no princípio taoísta que diz que nós somos uma alma, que temos uma relação muito profunda com tudo que está em cima do universo e temos uma relação muito maior com o nosso corpo, com o nosso ser, com o nosso espírito. Então o primeiro passo é entender que quando você vem na minha academia, por exemplo, é engraçado o seguinte, né? As pessoas, a maior parte das pessoas que me procuram para fazer Tai Chi, elas entram aqui na porta e fazem a seguinte pergunta: Laércio, eu vim aqui, sabe, porque meu médico me recomendou para vir fazer Tai Chi. Eu falei, legal, mas por que o seu médico recomendou para você vir fazer Tai Chi? O seu médico faz Tai Chi? Não, meu médico não faz Tai Chi. Agora, por que então ele recomendou? Se é bom para você, por que não é bom para ele? Por que ele não faz Tai Chi? O seu médico. Você não sabe responder. Né? Não, porque o meu médico disse que eu estou muito estressado, que eu estou muito assim, que se eu fizer Tai Chi eu vou ficar legal. Então, as pessoas vêm procurar Tai Chi como um remédio, como se fosse numa farmácia. E as academias são assim também, né? O cara vai na academia, lá, eu vim aqui porque o meu médico mandou, que eu preciso fazer exercício para minha coluna, não sei o que tem e tal. Aí chega outra aqui, olha, eu estou com problema de coluna, meu médico falou que fazer Tai Chi é bom para a coluna. Né? Eu falei, bom, eu vim aqui porque eu quero ver se minha coluna fica boa. Você está vendo a preocupação dos indivíduos que vêm? Eu fico horrorizado com isso, né? As pessoas vêm atrás do quê? Do corpo. Elas vêm com o pensamento ocidental, elas vêm querendo consertar uma porcaria que é a vida delas, desse sentido. Elas não vêm procurar um crescimento, elas não vêm procurar uma evolução, não vêm procurar o Tai Chi como um caminho de ascensão. Como no passado as pessoas iam para um mosteiro, é lá no mosteiro que eles iam aprender Tai Chi e iam aprender Kung Fu. Mas quando elas iam no mosteiro, por que ela ia no mosteiro? Primeiro passo, quando você resolve ir para o mosteiro, se internar no mosteiro, porque você está buscando o quê? A ascensão. Você está buscando, né, crescimento espiritual, você está buscando Deus, como as pessoas podem falar assim aqui no Ocidente. E o trabalho corporal oferecido, Tai Chi, o Kung Fu, era um trabalho oferecido lá como parte integrante de um processo de crescimento interior. E eu sou uma pessoa muito da antiga, eu sou uma pessoa, um aluno, que desenvolvi meu treinamento interior, meu treinamento espiritual, e o Tai Chi, as artes orientais, como ferramenta para esse crescimento. E é isso que eu quero ensinar. Então, quando as pessoas chegam aqui, eu fico horrorizado, falo, poxa, por que eu falo para esse cara? Aí, o que acontece muitas vezes? O cara entra, faz uma aula, e o primeiro discurso que ele ouve, a primeira fita que ele ouve, ele fala, ih, vai embora daqui, porque esse negócio aqui é religião. Então ele vira as costas e vai embora, porque é religião, ele quer uma academia de ginástica, ele não quer. Então eu falo, graças a Deus que esse cara foi embora, só ia me encher o saco aqui. Você está entendendo? Só ia atrapalhar o processo. Quer fazer ginástica, vai não sei aonde. Comigo, aqui não é academia de ginástica. Aqui não é uma escola de ginástica. Aqui é uma escola de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Não é ginástica. É um processo que trabalha o teu corpo, trabalha a tua alma, teu espírito, tua consciência e trabalha todo o processo de transcendência do teu ser. É por isso que as pessoas se espantam, porque minha academia não tem competição, não faz parte da federação, não tem medalha, não tem faixa, não tem graduação, não tem nada na minha academia. Você entra aqui, você não sabe quem é mestre, quem é aluno, você não sabe, porque ninguém tem faixa diferente, colorida, uniforme diferente para mostrar que sabe mais do que o outro. Porque não há nível aqui. Porque você vai poder nivelar o espírito. Você está entendendo?
Então, desde os alunos mais velhos, no mosteiro Shaolin é assim, tem o irmão mais novo, o irmão mais velho, é assim, irmão apenas. Ninguém é melhor que ninguém, né? Então todos estão aprendendo, todos juntos estão aprendendo. Numa academia qualquer, as pessoas entram lá e ficam competindo entre si. As pessoas ficam competindo entre si. É luta todo dia para ver quem é melhor que o outro, para ver quem vai no torneio, quem vai ganhar medalha, quem vai não sei o quê. Pô, isso não tem nada a ver com Kung Fu. Isso é uma coisa que inventaram na China chamada Wushu. Arte da luta, da guerra, torneio, virou esporte. E virou esporte e lá está fora. O professor Laércio está fora, porque eu não gosto de esporte, eu detesto esporte. Esporte é uma coisa de filosofia ocidental, de competição, de torneio, de regras, de vezes, é uma coisa para o ego. E todo o processo oriental é um processo para matar esse ego, para destruir esse ego e surgir uma alma pura, uma alma que está buscando uma transcendência, uma alma que está buscando uma iluminação. Então, esta é a grande diferença da minha proposta de trabalho aqui. A proposta de trabalho da minha escola é uma proposta de trabalho esotérica e espiritual. Por isso que a maioria dos meus alunos, eles não, dos meus alunos de Tai Chi, dos meus alunos de Kung Fu, não são alunos que vêm e batem na porta aqui procurando Kung Fu, sabia? Porque ele vê aqui, ele vê uma academia diferente, que não faz nada disso, ele vai procurar outra, ele quer ser o melhor, ele quer sair aí, aprender a lutar. E quando chega aquele indivíduo que bate na minha porta aqui, ele entra aqui, vê os alunos treinando, e faz a seguinte pergunta para mim, veja só, se eu aguento isso. Fala, professor, escuta aqui, quanto tempo demora para ficar bom nisso aí? Né? Ele já quer saber quanto tempo demora para ficar bom. Né? Mas aí eu pergunto, mas o que é ficar bom para você? Não, eu posso dar umas porradas, aí posso dar um chute, posso bater nos dedos, aí posso me defender. Rapaz, eu coço a cabeça e falo assim, puta merda, viu? Devia ter montado uma escola de balé. Né? Pelo menos enchi com umas mulheres bonitas, não perdia tempo com esse troglodita que vinha batendo na minha porta. Né? Né? Então, cara, eu enfrento cada uma. Então, a maior parte dos meus alunos, sabe como é que os meus alunos são? A maior parte dos meus alunos vem nas minhas palestras esotéricas, vem nas minhas palestras espiritualistas, ok? Eles vêm nas minhas palestras, como vocês vieram em outras palestras esotéricas minhas espiritualistas. E hoje estão vindo eu falar no Tai Chi. Então, o espiritualista, que é espiritualista, me ouve no lado espiritualista e esotérico, eles ficam sabendo que eu tenho um trabalho na minha escola de yoga, de Tai Chi, que é extremamente uma ferramenta para o desenvolvimento da espiritualidade. Então esse cara depois vem fazer Tai Chi. Pô, esse é que eu gosto. É esse tipo de aluno que eu me interesso. É o cara que vai fazer Tai Chi, vai fazer Kung Fu, porque ele é o espiritualista e está buscando, através daquela ferramenta, um crescimento espiritual, um treinamento interior. Eu detesto aquele aluno que bate na minha academia porque o médico mandou, porque o avô mandou, sabe? Que quer vir aqui para aprender a lutar, que quer dar umas porradas, né? Oh, gostei daquela arma, quanto que eu vou aprender a mexer com aquela arma lá, sabe? Aí eu falo assim, puxa merda, né? Puxa vida. Parece que eu vivo fora do planeta. Né? Então, essa é a grande diferença dessa minha escola aqui em Limeira e de todos os meus alunos que hoje dão aula em várias cidades por aí. É a proposta. A nossa proposta é completamente outra em relação às outras escolas que existem por aí. Porque cada escola tem seu princípio, né? E tem seus alunos. Cada um está fazendo o seu trabalho, aquilo que ele acha que é correto dentro do seu nível de consciência. Né? Você está entendendo? Então, dentro daquilo que eu acredito que seja o mais importante dentro de uma escola oriental, que tem uma proposta oriental, é fazer um trabalho de grande porte, onde nós vamos discutir profundamente o taoísmo, nós vamos discutir profundamente o budismo, vamos discutir bastante todos os conceitos da espiritualidade, os conceitos da transcendência esotérica. E vamos entender o que eram realmente os mosteiros taoístas em Wudang. Por que o Tai Chi foi desenvolvido lá dentro desses mosteiros Wudang? Ele foi desenvolvido numa escola de exército marcial do general não sei das quantas lá na China.
Você está entendendo? Então, quando alguém vai praticar Shaolin, por exemplo, eu me arrepio hoje em dia. Quando alguém fala que luta com o Kung Fu Shaolin ou pratica Shaolin. O que ele pratica do Shaolin? Fala para mim. Meia dúzia de movimento, 3 ou 4 kata que ele decorou, ele acha que está entendendo o que é Shaolin? As pessoas, é isso que nós vamos discutir na quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos discutir especificamente o que era Shaolin. O que era esse mosteiro estranho, esquisito da velha China. O que esse mosteiro tinha de secreto? Que era uma sociedade secreta, era uma sociedade oculta. Era uma sociedade totalmente secreta. Até hoje não existe um livro, ou um texto, ou algo escrito sobre o mosteiro Shaolin. Não sei se você sabe disso. Tudo que existe aí são lendas, histórias escritas por fora. Mas os próprios monges, o que realmente acontecia lá dentro, você só consegue tirar hoje através da mediunidade. Conversando diretamente, mediunicamente, através de gente que viveu lá. Porque textos escritos não existem. Porque o Zen, como é que o Zen? Você sabe que o Zen não tem palavras, o Zen não tem texto, o Zen não tem livro. O Zen detesta a palavra escrita. E o Shaolin é um típico mosteiro Zen. Então, fundamentalmente, é este o princípio que nós devemos compreender o significado do Tai Chi Chuan. Ele vai abranger várias partes. Quando você começa a trabalhar o Tai Chi, né, você começa a trabalhar com lentidão, seus movimentos, né, muita coisa vai começar a acontecer. Como a mente do ocidental, uma mente que está a 1000 por hora, né, a 1000 por hora, é muito interessante você mandar ele fazer um movimento devagar. Porque se você mandar ele fazer um movimento rápido, ele adora fazer um movimento rápido. Mas se você manda ele fazer um movimento devagar, cara, ele fica louco, né? Porque a mente dele está a 1000 por hora, e você manda ele fazer um movimento lento, com teu equilíbrio, passo a passo, devagar. O indivíduo fica doido. Se ele tiver uma mente agitada, ele não consegue, ele vira as costas da hora. Ele quer ir naquela academia que ao mesmo tempo tem uma televisão ligada, ao mesmo tempo tem um som, o cara tá lá, você tá entendendo? Ele não consegue entrar dentro dele. Ele tá lá na esteira, tem uma televisãozinha lá ligada, ele tá lá na esteira, na televisão, olhando a novela às 8. Sabe? Não é verdade? E um puta som lá, heróica, puta som. Sabe? Bicho, o cara não tá nele nunca. Ele tá cada vez mais fora. O corpo não importa. Ele tem que se distrair para fazer alguma coisa pro corpo. Porque ele não pode estar presente ali. E o Tai Chi não força ele estar presente em cada etapa do movimento. Ele tem que estar consciente do movimento em cada etapa. Por isso eu tenho uma palestra toda, que o tema da palestra chama Consciência através do Movimento. Esse é o título da palestra. Para mostrar como que o teu movimento pode te levar ao seu estado de consciência elevado. Você está atento, você observar. E quando isso está acontecendo um trabalho de energia, a sua consciência está presente, você vai entrar em harmonia entre consciência e corpo, você está colocando a leveza nos seus passos, no seu corpo, as energias Yin e Yang começam a entrar num fluxo harmônico, e tudo isso vai lhe trazer saúde, em primeiro lugar, porque aquelas energias desequilibradas vão entrar em equilíbrio. 2, vai trazer a consciência, você presente ali naquele movimento, e vai trazer o teu espírito ali. Porque quanto mais em paz você estiver, mais em calma, a hora que você sentar depois para fazer uma meditação, tua consciência se expande, e rapidamente você penetra outras dimensões da sua própria realidade. Vocês estão entendendo? Então esse aspecto é extremamente importante, nós estarmos conscientes que o Tai Chi Chuan, ele é um trabalho de muita concentração, ele é um trabalho de você estar ali junto. Por isso que às vezes a gente usa uma música mas muito suave, acende incenso, coloca uma luz também bastante tênue, para que a gente possa entrar num clima de interiorização para praticar o exercício. Então, e outra, quando vocês veem a gente praticando Tai Chi, ninguém está preocupado em seguir o outro, não há uma preocupação de conjunto.
Todo mundo está sozinho. Por isso que eu quase não pratico Tai Chi em grupo. Eu coloco meus alunos aqui, que esse negócio de Tai Chi em grupo é para demonstração para inglês ver. Essas coisas que bota 10 neguinhos, todo mundo fazendo igualzinho, né? Pô, vai para todo mundo bonitinho, olha que lá errou, atrasou. Isso é tudo bobagem, isso é coisa de ocidental. Na China não existe isso. Na China não é esse estilo, você fala, você faz seu movimento, você tem o teu ritmo, o teu tempo, a tua harmonia, faz aí. Não tem que seguir ninguém, você só vai aprender um pouco a sequência básica para você soltar o teu corpo, para que a coisa flua harmonicamente. Né? E eu tenho o costume aqui de não colocar as pessoas treinando todo mundo junto. Quem vem na minha aula sabe, eu coloco um aluno ali, ele vai fazendo o dele, coloco outro, ele vai fazendo o dele. Ele vai estar nele. Porque já pensou o cara fazendo Tai Chi olhando para o outro? O outro vai, ele vai também. Porra, ele não está nele, cara, ele vai estar no outro. Né? Ele fica esperando o outro, né? Não, para com isso. Tai Chi você tem que fechar os olhos, cara. Fecha os olhos, às vezes foi de olho fechado. Você tem que estar para sentir seus movimentos, para fluir. Por isso que nós temos uma parte no Tai Chi, em todo o toque, nós chamamos básico, fundamental, onde as sequências são muito simples, as pessoas ficam repetindo movimentos, né? Ou simplesmente um caminhar, às vezes a gente começa caminhando lentamente, sabe? A gente começa a pedir para a pessoa só para que ela caminhe lentamente, um passo após o outro, mas lento. Porque é aquela velha história, se você mandar uma pessoa caminhar rápido, ela caminha, numa boa. Aí você fala, começa devagar. Ela não consegue, ela vai andar devagar, ela começa a perder equilíbrio. Ela anda assim, ó. Ela sabe que simplesmente a única coisa que tem que fazer é o mesmo ritmo, só que devagar, ó. Diminuir toda a velocidade daquilo que está dentro de você. E o Tai Chi começa a forçar você a entrar no que a gente chama desse outro ritmo, dessa outra vibração. Nós começamos a colocar o nosso corpo numa outra vibração. E o corpo força, o exercício do Tai Chi, ele força tudo a ficar mais lento. Inclusive a sua mente, que é muito agitada, força a ficar mais lento. Porque o dia a dia, nossa, é tão estressante, você está perdendo hora o tempo todo, o seu trabalho é estressante, o cara toma café ainda, entra e corre para cá, e fuma um cigarro, e volta, e 1000 por hora resolveu. Quando o cara chega aqui, tá assim, ofegante até, coração, né? Tá ali, se o cara já está com seus 35, já está até com ponto de safena, já está com uma ameaça de ataque cardíaco, né? Chega aqui toda né? Agora imagine quando eu vou parar esse treco, né? Aí ele chega aqui, a luz já está calma, já entra meio assim, a musiquinha já está suave. Ele já entrou em outro planeta. Ele demora uns 15 minutos, que é o básico, vamos respirar. Vamos fazer para ele entrar nesse ritmo, que é o ritmo totalmente tudo que está lá fora. E é engraçado, cara, vocês precisavam me ver em São Paulo. Por exemplo, eu ia trabalhar em São Paulo, esse tempo todo que eu trabalhava em São Paulo, o meu trabalho era assim, eu só trabalhava à noite, meus cursos eram todas as noites. Então, de dia inteiro, um dia eu ia fazer compra lá na cidade, comprar coisas, material para fazer CDs, essas coisas todas. Então, eu saía na Paulista e eu ficava no hotel na Paulista. Então, eu saía na Paulista assim, chinelo de dedo, bermuda, camiseta, meu colarzinho zen, né? Eu saía andando assim, eu andava assim na Paulista, tranquilo. E os negros tudo a 1000 por hora passando por mim. Eu olhava assim e falava, eu estou fora desse mundo. Eu estou aqui, mas não pertenço a esse mundo. Não tenho pressa para chegar em algum lugar. Não tenho nada para conquistar. Tá? Não tenho nada que eu queira, que eu deseje comprar. Estou aqui tranquilo. Então andava assim olhando as pessoas como se estivesse o mundo de fora. Andava num outro ritmo. Eu acordava, ia para o restaurante vegetariano, ia lá, sentava, almoçava com tranquilidade, todo mundo, né? Meia hora para o almoço, comia sempre o cotovelo, né? Aquela puta fina no restaurante, não brigando pro outro para pegava um pratinho, sentava, comia. Aí saía, ia dar uma volta, ia a pé para casa, andava uns 10, 15 quarteirões, tudo tranquilo, chegava, descansava, pegava um livro para ler.
Bicho, a vida pode ser um tai chi. Você pode pegar o tai chi daqui e levar lá para fora. É esse o objetivo. Quando você começa a transportar o tai chi para a sua vida, fazendo o tai chi princípio de vida e não uma prática que você faz 1 hora por semana, 2 horas por semana, numa academia, o tai chi você transporta, porque ele é um jeito de ser. Ele vai impregnar você, ele vai fazer parte de você, porque ele é uma essência de vida, é um processo de vida. Ele não é uma ginástica. É como se acaba de fazer aeróbica, você vai lá fora, né? Você só está cansado, pode ter certeza. Depois que você fez, você esgotou, ou suou bastante, tudo bem, é legal suar bastante, sua, mas depois você vai para casa, não tem nada de novo, né? Você não introduziu mais nada em você, na tua vida, na sua existência. Você ficou cansado, você veio na cama, pô, legal, relaxei agora. Mas está vazio, sua mente continua a mesma, seus ideais continuam o mesmo, não houve transformação, não houve mudança, não houve nada. E amanhã você está estressado de novo. Por isso que eu falo que essas grandes práticas do Oriente é um processo de vida, é um trabalho que você vai vivenciar no Tai Chi. Os nossos mestres espirituais dizem o seguinte: Tai Chi você não pratica, você vive. Não existe praticar Tai Chi. Ou você vive Tai Chi ou você não vive. Olha a consciência desses espíritos. Não tem sentido você praticar Tai Chi. Você pode ir numa escola, aprender os conceitos e aprender uma sequência de movimentos. Mas isso não é Tai Chi. Tai Chi é existir, é viver, é conviver com todo um processo que começa a fazer parte da sua essência, do seu dia a dia, da sua vida. Aí você vive o Tai Chi 24 horas por dia. Eu tinha um aluno, né? Eu costumo fazer na minha escola rodas, né? Para bater papo após as aulas de Tai Chi, ou em palestras mesmo. Aí um aluno me pergunta, faz a seguinte pergunta: professor, por favor, qual que é a melhor hora para se fazer Tai Chi Chuan? Porque as pessoas entram na cabeça, porque elas veem televisão, veem essas coisas por aí, e vê que 5 horas da manhã, 6 horas, está carregando o dia, o nego está lá fazendo Tai Chi. Agora eu pergunto, vou fazer a seguinte pergunta para você: por que aquele cara faz Tai Chi às 6 horas da manhã? Fala para mim, vamos ver se você no Ocidente ou na China hoje. Vamos ver se vocês são inteligentes. Por que ele não faz às 9 horas da manhã? Por que não faz às 3 horas da tarde, às 4 horas da tarde, às 8 horas da noite? Por que ele não faz? Está errado, não tem nada a ver com isso. Não, por quê? Por que ele não faz Tai Chi às 9 horas da manhã? Está trabalhando, vagabundo. Pô, o cara está trabalhando, o indivíduo está que nem um louco na empresa dele, na firma dele, está em tudo quanto é lugar. Carambolas. Exatamente por causa disso que ele não faz Tai Chi às 9 horas, 10 horas, 11 horas. Ele só faz 6 horas da manhã, porque é o único tempo que resta. Ou depois que ele sai do serviço, 8 horas da noite, ele vai fazer Tai Chi na praça. Porque o resto do dia, que é uma energia maravilhosa e útil, o sistema consome ele. Então eu dou essa resposta pro cara: Tai Chi, meu filho, não tem horário para você Tai Chi. Você é Tai Chi. Será que existe um horário para você ser Tai Chi? Essa é a visão distorcida da sociedade em relação ao Tai Chi. Começa por aí. Aí vem outra pergunta: Laércio, eu ouvi falar que na China existem dezenas de estilos diferentes de Tai Chi Chuan. Qual que é o melhor? Eu olho para a cara do cara: não, existe sim, né? Tai Chi, certos monges desse mosteiro criaram uma forma estereótipa, hein? Ó, isso só se difere, essa diferença que estão falando, só se difere no seguinte: ó, um faz um movimento desse jeito, vai para lá, outro faz uma sequência que é assim, assado, né? Então existe uma diferença na estereotipagem do movimento, mas isso está naqueles 10%, só que eu falo que é a parte corporal de sequência. Mas o processo todo do Tai Chi é o mesmo. É igual uma escola de balé. Você faz uma coreografia hoje, amanhã você faz uma outra coreografia, ano que vem você faz outra, você pode fazer o que você quiser. Se você fizer os trabalhos em cima do processo Tai Chi, não importa a sequência.
Para matar isso daí, tem um mestre de Tai Chi na China, né? Então, ele ia na praça e não falava nada. Ele era um grande mestre de Tai Chi. Ele fazia os exercícios dele. E como ele era conhecido como um grande mestre, começava a juntar gente, certo? Todo mundo para aprender com o mestre. O mestre não falava nada, ele ensinava para as pessoas. Então as pessoas faziam o quê? Ia atrás do mestre, né? Ia lá de manhã, todo mundo imitando ele, certo? Porque a maior parte dos alunos são imitadores do professor, não fazem Tai Chi. São imitadores de sequência de movimento, né? E acham que estão fazendo Tai Chi. Não estão. Aí um belo dia, esse mestre, por sacanagem, depois que a moçada tinha aprendido aquela sequência dele, né? Ele chegou lá e começou. No primeiro movimento ele saiu para o lado contrário. Todo mundo entrou em colapso. O mestre errou. O mestre errou. E só que o mestre não parou, mas ele foi lá e depois, mostrou aqui, papapá, né? Todo mundo, o mestre errou. Falou, por que eu errei? Mas ontem o senhor fez um movimento para cá. Ele falou assim, ontem era ontem. Ontem eu era uma outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa nova, me transformei. Por que o meu movimento tem que continuar o mesmo? Pegou todo mundo de surpresa. Aí ele falou para ele, vocês são o quê? Vocês pensam que o Tai Chi é o quê? O Tai Chi é uma imitação diária e constante da mesma coisa? Vocês são papagaios? Que ficam imitando? Você precisa aprender a encontrar o Tai Chi aqui dentro. E outra, da mesma forma que agora eu posso criar um novo Tai Chi, uma nova sequência, eu quero ver vocês criarem o seu próprio Tai Chi a partir de agora. Todos vocês são mestres. Se vocês entenderem o princípio, vocês podem criar o seu próprio Tai Chi, o seu próprio movimento, a sua própria sequência. Nada impede vocês. Você não tem que ficar me imitando. E eu faço exatamente isso na minha escola. Minha escola, meu aluno, ele pode ficar um ano me imitando, aprendendo as sequências, tal. 3 sequências que eu tenho aqui, né? Uma sequência curta, uma longa e uma com a espada. Mas depois, não vou aumentar nas outras questões mais. Para ver como é que ele vai se trabalhar, como é que começa a funcionar certos aspectos. Uma vez eu perguntei para um mestre, um grande mestre espiritual, um grande mestre de Tai Chi, de Kung Fu. Eu fiz uma pergunta para ele assim, eu perguntei a ele, mestre, me fala para mim quem foi o maior de todos os mestres de Tai Chi da velha China e de Kung Fu da velha China. Ele sorriu e respondeu assim para mim, o maior de todos os mestres de Kung Fu e Tai Chi Chuan da antiga China foi e continua sendo o silêncio. Eu acredito que ele ia falar o nome de alguém, né? De algum homem, de algum indivíduo. Porque exatamente, você tem que entender, gente, que quando o indivíduo está praticando Tai Chi ou praticando Kung Fu, ele está buscando o quê? Está buscando a sua alma, o teu ser. E não existe melhor mestre do que o silêncio, do que sentar numa meditação profunda para fazer esse retorno, para fazer esse encontro. Isso é Tai Chi, isso é Kung Fu. Nenhuma pessoa pode te conduzir até esse ponto. Essa é a essência do Zen. Essa é a essência de todo o processo Zen, da fundação do estilo do taoísmo, né? Ou seja, do budismo Shan, que nós falamos, que é a palavra Shan, quando vai para o Japão, é traduzida como Zen. Nós vamos discutir isso na próxima palestra de quinta-feira, o princípio do Zen, o princípio do budismo Shan, por que o budismo Shan é um dos únicos na história da humanidade que vai introduzir a arte marcial como ferramenta fundamental do treinamento interior. É a única, não tem outra escola que faz isso. E o Tai Chi, ele é incorporado no mosteiro Shaolin também, mas ele não foi criado no mosteiro Shaolin. Ele foi criado nas montanhas Wudang por monges taoístas. O mosteiro Shaolin é uma fusão entre taoísmo e budismo, que vai sair uma nova escola, que é o Zen, que é uma maneira diferente de ensinar e de treinar o discípulo, que é uma coisa tipicamente chinesa,
que na Índia, por exemplo, o budismo na Índia não tinha nada a ver com o budismo chinês, com o que se fazia em termos de treinamento interior. Né? Essa é a grande diferença, né, das escolas, né? Porque o budismo, quando ele sai da Índia, ele vai se ramificando, ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para lá, certo? Então tem a escola Hinayama, a escola Ramayana, né, que a gente chama, tal. Então aqui vai para o Tibete, tem um jeito, aqui vai para a Índia, aqui vai para o Ceilão, que vai, né, para os outros países, para a Birmânia, para isso, para a Tailândia, sabe? Você tem um budismo muito diferente de Shaolin, muito diferente, assim, em termos de... É como você pegar o cristianismo, né? Você tem o protestantismo, você tem o católico, você tem o testemunho de Jeová, você tem isso, você tem correntes muito diferentes em cima de um mesmo texto. Né? O budismo também tem essas ramificações. Tá? O próprio, né, shintoísmo japonês, que é uma variação do taoísmo chinês, tá? E do shintoísmo tem a Seishonoye, tem, sabe, uma série de outras linhas, o messianismo japonês, é tudo uma variação do taoísmo chinês, né, que vai para o Japão. Né? Então, gente, eu quero que vocês comecem a encarar o Tai Chi Chuan, né, como algo muito valioso que os antigos mestres da China nos legaram. Algo de extrema beleza, de extrema profundidade, algo e uma ferramenta essencial para o mundo moderno, uma ferramenta essencial para a transformação do ser humano. Sem essa ferramenta, o ser humano vai para lugar nenhum, porque o Ocidente não tem ferramenta para o espírito. O Ocidente não tem um trabalho profundo como a antiga China, a antiga Índia tem, de criar ferramentas específicas para desenvolver o homem, desenvolver o ser espiritual. No Ocidente, as nossas universidades, as nossas escolas estão voltadas a fazer você um engenheiro, fazer de você um médico, fazer de você um indivíduo, para servir o sistema social que está aí, mas não a você mesmo. Você não está preparado para ir para essa jornada interna. Então as pessoas que vivem somente este lado, quando estão com 30, 40, 50 anos, elas começam a ficar profundamente frustradas, porque o espírito começa a chorar, o espírito começa a clamar por uma liberdade de dentro desse corpo, né? Porque nós somos emoções, as emoções começam a entrar em colapso, e o homem não sabe para onde ir, ele não encontra respostas. Eu estou nesse trabalho há tanto tempo, vou fazer minhas conferências e ver quanta gente procurando respostas, querendo uma ajuda, querendo um auxílio, querendo que você dê a ele algo mais. As pessoas mais inteligentes, as pessoas mais cultas, as pessoas mais intelectuais, elas percebem, elas começam a questionar todo esse processo de vida, de mundo, de sociedade, e elas começam a perceber que não existe uma outra maneira de você buscar esse conhecimento. Uma coisa muito interessante, eu participei de um congresso, ajudei a organizar um congresso dentro da Unicamp, na minha época de física, que a Unicamp organizou, era um congresso chamado Interação, Mente, Espírito e Matéria. Olha que louco. Dentro da Unicamp em 82. E aí nós trouxemos vários cientistas para discutir essa questão do espírito, essa questão da existência do espírito. Trouxemos vários paranormais, fazer conferência, do Valdo Vieira, Gaspareto, o General Uchoa falar sobre ufologia, sobre seres extraterrestres, e cientistas das mais diversas áreas, médicos, doutores em medicina, Nubor Fakuri, que era o grande diretor do Instituto Cérebro da Unicamp, um grande espírita, fazendo a sua colocação. Então, fizemos um congresso maravilhoso. Aí, a Unicamp, no ano seguinte, patrocinou o primeiro congresso internacional, Mente, Espírito e Matéria. Com cientistas do mundo inteiro, sensitivos, paranormais. Eu lembro que teve uma mesa redonda no final do congresso. Olha só que interessante. Entre físicos, cientistas, médicos, as maiores mentes do planeta, desse assunto ali, debatendo. E eles diziam, a opinião dessa mesa redonda era a seguinte, que a ciência só poderia avançar no planeta se a consciência do ser humano desse uma expansão, porque ela tinha chegado no limite de abstração, no limite das descobertas que o cientista, que um homem poderia fazer dentro desse campo de investigação da matéria.
mesmo com toda a parafernália tecnológica, mas você tem que ter a sua mente, a sua criatividade, a tua inteligência, entender e compreender os processos. Ele dizia que a coisa era tão complexa que deveria existir um mecanismo que pudesse, para a ciência avançar, o cientista tinha que evoluir. Olha a visão. Mas a consciência do cientista tinha que evoluir. Pergunta no final: como então nós vamos evoluir a consciência do cientista? Que ferramenta nós temos para fazer essa consciência do cientista evoluir, para que a ciência evolua, a humanidade possa evoluir, dar um salto? Cara, vocês vão ficar bestalhados. Todos foram unânimes. Para eles só existiam praticamente duas ferramentas: yoga e tai chi chuan. Cientistas chegaram a essa conclusão, que o Ocidente não tinha ferramenta nenhuma, porque ele nunca foi preparado para isso. Mas quando você vai investigar lá as escolas orientais, que sempre, desde há milênios, se preocupa com esse desenvolvimento do homem na alma da consciência, e as ferramentas mais importantes criadas na Índia e na China, que eram civilizações que tinham esse objetivo, eram o yoga na Índia e o tai chi chuan na China. Essas eram as duas grandes ferramentas para que a humanidade pudesse sair do buraco. Veja que louco. Então, é em cima dessas discussões, é em cima desse processo, né, que eu quero trabalhar os meus alunos, que eu trabalho nessa escola, onde a gente vai fornecer livros, dados, palestras, um material profundo para que você possa compreender a essência desse pensamento. Depois de amadurecer muito em minha vida, porque quando eu tinha 20 anos, 25 anos, eu já dava aula de Kung Fu, eu já dava aula de Tai Chi Chuan, discutia filosofias, mas eu nunca me senti maduro, porque eu estava estudando esse livro. A minha vida toda eu passei estudando esse livro, que é um dos clássicos da filosofia chinesa, chamado Tao Te Ching. E quando fui amadurecendo, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a trabalhar numa tradução desse clássico chinês, porque eu achava que as traduções que nós tínhamos aqui eram meio ruinzinhas, não eram muito boas. Porque a maior parte das pessoas que faziam essas traduções não eram pessoas que tinham vivenciado o taoísmo, que estivessem praticado uma vida de tai chi, que estivessem enfrunhado no processo espiritualista mesmo, né? Então eles tinham uma visão às vezes muito católica, muito cristã do que o Lao Tzu falava, e a coisa é bem diferente. Então depois que eu me senti maduro, eu comecei a fazer uma tradução, né, do texto chinês, e são 81 textos aqui, e eu faço comentários sobre cada um desses textos. Este livro é a base do pensamento do Tai Chi Chuan. Se um praticante de Tai Chi Chuan não tiver esse livro de cabeceira, ele não faz Tai Chi Chuan, ele não vive Tai Chi Chuan. Vai em qualquer academia de Kung Fu da cidade, pega o aluno mais graduado e pergunta para ele se ele conhece esse livro. Ele vai falar que não sabe que livro é esse. Agora eu pergunto: como que não sabe que livro é esse? O que teu mestre está aqui ensinando? Porque eu sempre digo que os alunos é reflexo do seu mestre. Os filhos são reflexo de seus pais e de seus ídolos. Porque se você ensina, eles aprendem. As pessoas são inteligentes, as pessoas não são burras. Se você tiver um mestre iluminado, os discípulos desses mestres serão praticamente iluminados, seguirão a luz do mestre. Mas se o mestre for um cego, como dizia Jesus, né? Quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Portanto, veja qual é a sua proposta de busca em termos de uma prática. O que você está buscando? Vocês vão perceber que é muito importante o conhecimento. Nas artes orientais é muito importante essas grandes discussões, né? Então, esse trabalho é um trabalho que vocês devem estudar. Não precisa estudar só a minha versão, não, essa é a minha versão. Tem muitas outras que vocês podem estudar, fazer comparação,
para entender melhor todo o processo, né? Mas eu digo que é extremamente importante que nós tenhamos consciência de que o Tai Chi Chuan é um processo grandioso que pode nos conduzir a uma abertura de nossa consciência e ao despertar de nossa consciência. Como a própria palavra no Oriente de Yoga, a palavra Yoga significa união, significa integração. Mas união com o quê? União com Brahma, união com Deus. Não se esqueça que Tai Chi significa o grande Chi primordial. É a mesma coisa que Deus, olha que louco. É a mesma coisa, aqueles 3 símbolos que eu coloquei para vocês, né? A essência do pensamento é a mesma. Quando nós praticamos Tai Chi, nós estamos tentando fazer uma conexão, uma integração com a energia primordial. Nós chamamos com o ritmo da natureza, com o Tao, que é um curso. Né? Por isso que o nome de nossa escola em chinês, que está em Wuzhan de Tao, significa o caminho do venerável guerreiro. O venerável guerreiro segue qual caminho na vida? O caminho do espírito, o caminho que leva a sua alma. Não é um caminho que leva às suas vitórias externas, marciais, suas guerras, suas disputas. E sim a uma vitória do espírito. Ok? Estamos entendidos? Ok, então, muita paz, namastê e até